E o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, estabeleceu um prazo de 5 dias para a Procuradoria-Geral da República avaliar o recurso da defesa do ex-assessor do TSE, Eduardo Talhaferro. Ele pede a revogação da apreensão do seu celular, ocorrida durante depoimento que prestou à Polícia Federal no inquérito sigiloso que investiga a fonte do vazamento de mensagens de auxiliares do gabinete do próprio ministro do STF. Se Moraes acatar o pedido, a decisão impedirá o uso das provas eventualmente encontradas no aparelho, Silvio, do perito criminal aí, Eduardo Talhaferro, que a gente até exibe fotos, ele aí ao lado do ministro Alexandre de Moraes, ele é que aparece numa série aí de trocas de mensagens entre assessores do ministro Moraes. Agora, um passo anterior, né, a gente está aqui discutindo um inquérito sigiloso que foi aberto para investigar quem vazou as mensagens e o tempo vai passando, já temos mais de um mês aí da série de reportagens reveladas pela Folha de São Paulo e não se discute o conteúdo dessas mensagens, já há mais de um mês. O modus operandi utilizado pelos assessores, aí, tanto do TSE quanto do Supremo Tribunal Federal, para produzir provas. Eu compartilho absolutamente da tua fala. Eu assino embaixo, é exatamente isso. Vamos lá, vamos matar o carteiro. O recado, assim, no português mais... perdoem o francês, mas mate o carteiro. Não quero receber essa carta. É isso, né? A gente pode ser um pouco mais polido, né? Se você não gosta da mensagem, você não quer receber o mensageiro. O problema é o mensageiro. Esse é o detalhe. Paula, quando você falava que isso pode inutilizar o conteúdo das provas encontradas, divulgadas pelo jornal Folha de São Paulo, é até difícil para o cidadão, para o pagador de impostos, que acordou cedo hoje, está pensando, putz, segunda-feira eu tenho que acordar cedo de novo, tenho que pagar imposto, tenho que trabalhar, eu tenho meus direitos civis, eu respeito a lei. Aí ele fica pensando, mas pode tudo lá na Suprema Corte, a última corte recursal do Brasil, onde um gabinete de um ministro que comanda uma dezena de inquéritos sigilosos, tentaculares, que se comunicam com outro tribunal, que deveria ser independente, mas como ele presidia o outro tribunal, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que, aliás, deveria ser um tribunal de turno, né, de ano par, mas como ele presidia, ele não precisava se auto-oficiar, foi isso que ele disse, e tudo funcionava num grupo de WhatsApp, onde a ordem era use a criatividade. Ou então, quando ele cisma, é uma tragédia. Era assim que funcionava a justiça no Brasil, a perseguição a pessoas no Brasil. E aí a gente fica um pouco assustado quando a gente lê aqui na nossa tarja: Moraes manda a PGR se manifestar sobre recurso de Talhaferro, ou Moraes manda PGR se manifestar e já dá a resposta assim, assim, assado, sobre Tagliaferro, porque o Tagliaferro é o número 1 na fila. Segundo Moraes, provavelmente deve ser quem divulgou, quem, né, ofereceu essas informações. Não sabemos, elas não são fruto de hackeamento como a Vaza Jato. Talvez se elas tivessem sido obtidas por meio ilícito, ilegal, por crime, hackeamento, talvez fosse prova no Supremo Tribunal Federal. Operação spoofing. Foi assim que a Odebrecht conseguiu, as outras empreiteiras também. Assim que a Lava Jato ruiu como um castelo de cartas, mas por meio de prova ilícita. E agora que nós temos conversas que não foram obtidas por meio ilegal, o Alexandre de Moraes quer ferir o direito, inclusive, à liberdade de fonte, né? Ao sigilo da fonte jornalística. Tem que entender o que é legal e o que é ilegal na Constituição do Alexandre de Moraes. A de 1988 a gente sabe. Pois é, Piotr, não só na Constituição do Alexandre de Moraes, mas no Código de Processo Penal do Alexandre de Moraes, no Código Penal do Alexandre de Moraes, porque é difícil entender a abertura desse inquérito sigiloso em que o Talhaferro é chamado a depor e o Ayrton Vieira. E o outro, o Marco Antônio, que também estava envolvido ali nas conversas. No mesmo grupo. No mesmo grupo de conversas. Mas, Paula, vamos voltar ao seu enunciado. Quando a gente está... Eu vou repetir a frase: o que começa ruim só piora, nunca melhora.
O ministro Alexandre de Moraes estabeleceu um prazo de 5 dias para a Procuradoria-Geral da República avaliar o recurso da defesa do ex-assessor do TSE, Eduardo Talhaferro. Ele pediu à Procuradoria para avaliar o que está pedindo o Talhaferro, em que ele mesmo vai julgar. Sendo que o que tem no telefone do Talhaferro, obviamente, compromete, conforme as matérias, as reportagens da Folha de São Paulo, compromete o próprio ministro Alexandre de Moraes, que vai julgar se aquilo pode ou não pode, se é válido ou não é válido. É o estado de coisas em que estamos neste momento, acho que revela o tamanho do problema. Mas tudo isso começou quando se perdeu a Constituição como uma referência. Aí, o que vale hoje? Ninguém sabe o que vale. Numa autocracia, vale a cabeça do autocrata. Nós estamos numa autocracia hoje. Alguém duvida? Tá, não de direito, mas de fato. Mas o fato hoje se supõe, ou melhor, pressupõe-se maior do que o direito. O direito, o que vale o direito hoje? A gente viu a manifestação da PGR em relação à reclamação que fez a OAB e também o Partido Novo, recentemente agora, né, em questão do X, da Starlink, da multa de VPN, se você usar VPN para acessar o X. E a PGR foi lá e falou assim, não, a forma é equivocada de entrar com isso. A Procuradoria-Geral da República, vou citar de novo essa história, tá? A Procuradoria-Geral da República não consegue aplicar isonomia para aquela moça, a Débora dos Santos, que tem filhos menores de 12 anos de idade, 2, sendo que mulheres acusadas de tráfico têm o benefício de ter a prisão preventiva transformada em prisão domiciliar. Não, a defesa não trouxe fatos novos. Não, é o senhor que não está aplicando isonomia, é seu entendimento de isonomia que está estranho. Mas nada do que tinha-se de previsibilidade é aplicado hoje, tanto que a gente tem que dar, olha, veja só, o Alexandre pode dizer isso com muito mais experiência do que eu, mas eu jamais imaginei que teríamos que escrever esse enunciado no jornalismo, porque esse é só o começo da reportagem. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, estabeleceu um prazo de 5 dias para a PGR avaliar o recurso da defesa do ex-assessor do TSE, Eduardo Talhaferro, cujo telefone, sim, como também no dos outros, tem essas informações que comprometem o ministro Alexandre de Moraes nessas relações espúrias entre ele do Supremo e ele do TSE, o próprio ministro, né? Ele mesmo vai julgar o que pode e o que não pode, mas o juiz está julgando ele quando é acusado, ele quando é vítima, ele... Bom, de novo, tá, já falamos disso outras vezes, falamos, mas temos que falar de novo. Tá aí, perdeu-se a referência.